Olá, investidores, tudo bem? Hoje iremos falar sobre eleições presidenciais nos Estados Unidos, tudo o que você precisa saber sobre investimentos. E para isso trouxe aqui o analista político Felipe Berenguer. Tudo bem, Felipão? Fala, Edu, tudo certo? Tudo certo? Ou Berê, como a gente chama aqui na Levante. Vamos falar aqui tudo o que você precisa saber sobre eleições. Antes de começar esse vídeo, faça a inscrição aqui no meu canal do YouTube, deixa a sua curtida e clica na notificação para saber quando tem conteúdo novo. Vou fazer várias perguntas aqui para o Berê. Qual que é a diferença, primeiro, entre a eleição presidencial americana e aqui no Brasil? É um pouquinho diferente. A gente vai falar aqui quem que o Felipe acha que é o favorito, né, aí para ganhar a eleição e, claro, principalmente quais são os impactos para Ibovespa, para dólar. E a Levante preparou um relatório especial completo e gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo. Eleições nos Estados Unidos e seus investimentos. Tudo o que você precisa saber agora, é só clicar no link e baixar. Berê, prazer receber você aqui no meu canal para falar de política. Comece explicando primeiro a diferença entre eleição. É indireto? O que é esse winner takes all? Né? Na última eleição a Hillary teve mais voto, mas não ganhou. Acho que essa é explicar para o pessoal essa grande diferença aí entre as eleições americanas e brasileiras. Muito bem, Edu. Primeiro é um prazer sempre estar editando essa dobradinha aqui com você no seu canal. Eleições americanas, então, a gente tem algumas diferenças com o nosso sistema eleitoral, o sistema eleitoral brasileiro, tá? Eu vou tentar ser bem simples aqui, porque são várias legislações diferentes, a depender do estado e tal, mas a gente pode resumir de uma maneira geral como o seguinte. Cada estado nas eleições americanas tem um certo número de delegados, tá, que vão votar depois no presidente. Então você tem dois candidatos, né? O Joe Biden, que é democrata, e o Donald Trump, que é o atual presidente, está tentando a reeleição pelos republicanos. E aí, a partir de cada estado, que vai ter as suas diferenças de população, você vai ter um certo número de delegados. Por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, tem 55 delegados, tá? Então, esses 55 delegados, a população da Califórnia vai para as urnas e vota ou no Trump ou no Biden, e de acordo com o resultado, esses 55 delegados vão votar em um ou em outro candidato. Então, esse é o tal do winner takes all. Não importa se o Trump ganhe por 90% dos votos, por exemplo, na Califórnia, ou se ele ganhe por 10%, ou se ele ganhe por 51%. Quer dizer que todos os delegados, uma vez que o Trump ganhou o estado da Califórnia, vão para ele, ou vice-versa, né, se o Biden ganhar. E aí tem o seguinte também, né? Então, na totalidade dos Estados Unidos, são 538 delegados, e aí você precisa de 270 delegados para finalmente ganhar a cadeira presidencial. Então é mais ou menos isso. É legal, acho que a gente vai colocar aqui para vocês verem, né, um mapa aqui dos Estados Unidos, né, com os estados, e aí para ver o tamanho, né, um gráfico aqui de esferas, né, de bolas. Então você vê que a Califórnia ali, CA ali na ponta esquerda, no lado oeste, é o maior estado. Nova York é grande, Texas, né, Ohio, enfim, eu não sei aqui todas as siglas aqui dos estados americanos, né, Berê? Uhum. E aí tem estados que tradicionalmente um partido ganha, então Califórnia, Nova York geralmente é democrata, e o meio oeste ali americano, Texas, Ohio, é dos republicanos, é do Trump, né? Então acho que tem estados claramente que você sabe que vai dar ou democrata ou republicano, e tem os outros que aí o pessoal chama isso, né, de swing state, né, que pode mudar de opinião, pode virar o placar, e aí, como o Berê explicou, não interessa se ganhou 51-49 ou 90-10, quem ganha leva todos os votos daqueles delegados. E aí a eleição também lá é diferente, porque é por voto pelo correio, é por papel, né, não é urna eletrônica igual aqui. E a eleição acontece daqui mais ou menos 10 dias, pouco mais, até o dia 3 de novembro, então acho que essa é a principal diferença. Esse gráfico aqui que a gente põe de novo na tela para você ver, né? E aí todos os analistas aí políticos e as pesquisas consideram, né, por estado. E aí vamos falar um pouquinho então quem que está na frente, né? Quem que é o favorito, né, Berê? Exato, Edu. É interessante você olhar primeiro para o gráfico dos swing states, né? Ver então as bolinhas brancas que estão aí realmente que eles chamam de toss-up, né? Que é como se fosse um cara ou coroa, 50% de cada lado, eles usam essa expressão para indicar que o estado está bastante indefinido, tá? E aí você tem os swing states nesse caso, nessas eleições, são Ohio, Geórgia, Iowa, Carolina do Norte, tá? O Texas, que tradicionalmente é republicano, mas dessa vez
está sendo um estado mais disputado. A Flórida, que é um swing state tradicionalíssimo, tá? Em quase todas as eleições, a margem é super apertada entre um e outro partido. O Arizona, a Pensilvânia e o Wisconsin, tá? E aí a gente vai olhar as pesquisas nacionais para tentar entender um pouco desse movimento. Mas é importante a gente pontuar, inclusive o que aconteceu com a Hillary, que não necessariamente a pesquisa nacional vai dar o resultado. Então, a Hillary teve, como você bem falou, Edu, a Hillary teve maioria de votos em 2016, mas acabou não levando. Só que, ao mesmo tempo, é um bom gráfico para a gente ficar de olho. Então, a gente, na verdade, selecionou 2 gráficos de 2 sites diferentes, tá? Que fazem aí, eles juntam as pesquisas e fazem uma mediana para entender como é que estão as pesquisas nacionais. Então, o primeiro é do Real Clear Politics, a gente vai até deixar depois o link no site se você quiser conhecer, na descrição do vídeo. O Biden tem uma vantagem de 8,4%, tá? Então ele está com 51% dos votos, da intenção de votos hoje, enquanto o Trump está com 42,6%. A gente viu no começo aí de setembro, mais ou menos, no meio de setembro, começo de outubro, a gente teve um aumento da diferença do Biden, que agora deu uma arrefecida. Então, a gente ficar de olho aí, principalmente naquela época que o Trump teve Covid, teve uma série de implicações aí nas pesquisas, tá? E o outro é do 538, que também é outro site agregador de pesquisas. A diferença é um pouco maior nesse caso, tá? Tá em 10 pontos percentuais. O Biden aí nessa mediana está com 52,2% dos votos, enquanto que o Trump tem 42,1%. Bom, a gente viu aqui então os 2 gráficos, né, de pesquisa mostrando essa diferença aí, dependendo do Instituto do Tempo, entre 8 e 10 pontos. E se a gente voltar na última eleição, 2016, né, quando a Hillary perdeu para o Trump, essa diferença era um pouco menor, né? Então, né, aqui a gente nunca fica no muro, então o Berê vai falar já qual que é o favorito, né, para ganhar a eleição, né, Berê? Sim, com certeza. E é engraçado que as pessoas sempre falam da questão das pesquisas terem errado em 2016. Então, assim, as pesquisas elas podem errar, obviamente, qualquer pesquisa, qualquer projeção está sujeita ao erro, mas se a gente pegar um histórico das pesquisas americanas há cerca de 14, 10 dias das eleições, uma vantagem de 2 dígitos aí, seja qual eleição for que tinha um favorito em 2 dígitos, ele venceu, tá? Então, sem exceção na história americana, a gente tem esse resultado. Então, por conta disso e por outras variáveis aí também, tanto a Levante quanto eu, pessoalmente, olhando de uma forma bem sóbria aí para todos os elementos, como a campanha foi sendo construída e o tempo que falta para as eleições, a gente acredita que o Biden é franco favorito aí para levar a cadeira presidencial da Casa Branca nos próximos 4 anos aí. Por isso que eu trouxe o Berê aqui. Ele é o analista político da Levante, então ele está, não vou dizer cravando, né, mas com o que a gente está enxergando hoje, faltando aí pouco mais de 10 dias, perto de 10 dias para a eleição, o Biden deve ganhar. E aí na parte final do vídeo a gente vai falar quais são os impactos, né, para o mercado, né, porque o cenário provável, né, a gente está falando de probabilidades, né, de cenários. O Biden, né, o Partido Democrata ganha para a presidência, o Partido Republicano ganha no Congresso. Então, né, a princípio, no curto prazo, talvez a reação da Bolsa seja mais negativa, né, seria melhor no curto prazo se o Trump ganhasse, mas como o Biden ele é mais moderado, né, dos democratas, e tem o Congresso, né, dominado pelos republicanos, vai haver um equilíbrio, né, até está tendo a discussão sobre o pacote de ajuda, os democratas querem 2, 3 trilhões de dólares, os republicanos querem menos, então a gente acredita que é esse cenário e é o que aponta até a bolsa de apostas lá, até ia brincar aqui, fazer um paralelo com a NBA, né, basquete, quando tá 3-0 na final, nenhum time nunca virou 3-0, então teve um 3-1, né, que o LeBron James virou lá pelo Cleveland. A gente gosta muito de esportes, claro, não tem como não falar. Então o favorito e fala um pouquinho então como que tá então a bolsa de apostas aí, quais são os odds, né, quais são as probabilidades aí para vitória aí de cada candidato, Berê? Perfeito. Então, a bolsa de apostas é interessante porque a gente tem aí ela tem uma diferença das pesquisas que as pessoas estão efetivamente colocando dinheiro, né? Estão entrando aí, e então ele tem um componente um pouco mais, talvez, factível aí, se a gente for pensar no americano médio, tá? Hoje as probabilidades da bolsa dão 62%, 61,9% na verdade, de chances do Biden ganhar, tá? E 38,7% pro Trump. Se a gente for ver
essa diferença ao longo do ano de 2020, em abril, em maio, o Trump ele estava numa odd melhor, tá? Ele era o favorito do mercado de apostas, e a partir aí de junho, julho, com os desdobramentos da Covid, com os protestos que tiveram nesse ano nos Estados Unidos, o Biden tomou liderança e nunca mais saiu, tá? Em setembro, os dois chegaram a encostar, ficar quase nos 50% para cada um ali, mas depois a boca do jacaré aumentou de novo. Tá quase, a gente coloca o gráfico aqui na tela para vocês verem, tá quase arredondando 60% para o Joe Biden e 40% para o Trump. Voltando a fazer um paralelo de novo com a NBA, os jogadores LeBron James falando para o americano votar, porque lá não é obrigatório votar, e aí você tem alguns estados que os democratas não vão votar, enfim, tem toda essa campanha, tem até o apoio da Marvel, né, os Vingadores fazendo apoio aí para o Biden, enfim, a gente aqui não está na torcida, estamos olhando aqui os dados, né, as pesquisas, qual que é o cenário mais provável e aí qual que é o impacto para os seus investimentos, né? Então, eu acho até que está menos polarizado, né? A gente esperava até, acho no início do ano, né, Berê, uma volatilidade maior na Bolsa, está gravando aqui, vou ver se está acima dos 100 mil, então parece aparentemente mais tranquilo, mas claro, pode ter muita volatilidade, porque lá o perdedor pode questionar a validade dos votos, isso é feito por distrito, por estado, então se a diferença for pequena, pode se arrastar, né, esse resultado da eleição, né? Em 2000, era Bush contra Al Gore, a gente teve o final das eleições depois de um mês, mais ou menos, do dia 3 de novembro, que é o último dia para votar efetivamente, né? Isso aconteceu porque teve uma série de questionamentos jurídicos dos dois lados, porque a margem de votos foi bastante apertada. Isso é um cenário que a gente não descarta, tá? Mas do jeito que as coisas estão evoluindo, parece aí, independentemente do que acontecer, que pelo menos esses 10 dias aí a gente vai ter talvez um pouco mais de calma aí, de tranquilidade nos mercados. Então, basicamente, podemos falar dos impactos também. É né? isso que eu ia falar, né? Acho que agora essa é a parte talvez mais importante, né, para você saber. Inclusive, a gente preparou uma tabela bem completa, né, com política externa, com bolsa, com dólar, né? E acho que isso você pode encontrar, como a gente já falou, no relatório, né, que está o link aqui na descrição do vídeo. O que a gente, né, o cenário base seria melhor, né, para a bolsa no curto prazo, seria melhor o Trump, porque o Trump tem uma política de corte de impostos e mais austero, né? Não é um estado tão grande. E, por outro lado, o democrata tem menos impostos e quer um pacote mais alto. Né? Então, mas eu acho que esse efeito é amenizado, né, Berê, por conta da vitória do Congresso republicano. Então, a gente tem aí um impacto talvez moderado assim, em bolsa, com a vitória. Acho que não seria muito diferente, né, no curto prazo, Biden e Trump. E aí sim, acho que tem a ver a diferença, tem a ver se vai contestar o resultado ou não, e principalmente o resultado do Congresso, né? Sim. Então acho que isso é o principal. Então, nessa tabela que você pode baixar o relatório que está completo, então a gente põe o impacto na Bolsa Americana, né? Então, e para a Bolsa Brasileira, né? E para dólar, para relações internacionais, para política tributária, até para a questão guerra comercial, né? Estados Unidos e China. Então, o Berê fez ali uma análise completa de todos esses itens. Aqui nesse vídeo vamos focar então em bolsa, aqui Ibovespa e dólar, né? Que acho que é o que todo mundo pergunta. E dólar é o mais difícil de acertar, né, pessoal? Muita gente perguntando se o dólar está caro ou não. Parece alto, mas enfim. Então eu acho que no cenário que o Berê está falando de Biden ganhando, a gente tem bolsa para cima, né? Aqui. Sim. Porque a bolsa americana vai ficar mais de lado, né? Talvez. De lado para negativo, né? Eu acho que a gente pode até ter uma realização, a depender de como for a vitória do Biden, eventualmente tendo um Congresso democrata, eu acho que os investidores podem se assustar aí, apesar de que pode destravar no longo prazo aí um maior crescimento global, e por isso que o dólar também pode eventualmente cair, no caso do Biden ganhar, porque o Biden tem uma política externa mais branda, né, mais institucional, como a gente fala, não é tão agressiva, não vai depender do tweet do Trump, né, na madrugada. Então, nesse sentido, pode haver uma certa realização aí, talvez não tão forte quanto a gente esperava antigamente, quando o Biden era visto com piores olhos no mercado, mas pode ser uma realização. Por outro lado, se o Trump ganhar, como a gente falou, no curto prazo, a tendência é bolsa para cima. Sim.
E aí o dólar talvez continue estável ou até se deteriore um pouco, real perante ao dólar, né? Por conta dessa política externa truncada aí do Donald Trump. Resumindo, no cenário do Trump ganhar, que não é, a gente acha que o Biden é o favorito, em o Trump ganhando o republicano, você teria a Bolsa Americana em alta e o real ficando mais fraco, né? Então ficando mais caro aí para viajar para Disney ou Nova York. Enfim, pode o dólar chegar perto dos 6, a gente está gravando aqui, está perto aí de 5,50. Por outro lado, o nosso cenário aqui, o Berê acredita, o Joe Biden, então a Bolsa Americana, a Bolsa em geral, né, pode cair ou ficar de lado, mas tem uma posição melhor de dólar devido à política externa do Partido Democrata ser diferente, né? Então, esse é o cenário, aí, claro, dependendo do seu perfil. Tem muita gente que pergunta se é a hora de investir, né, na Bolsa Americana, né? Talvez o timing agora, faltando 10 dias para a eleição, não seja o melhor, mas a gente acredita aqui como fonte de diversificação, de estratégia de investimentos, vale muito a pena. E aí, Bolsa, né, pessoal, a gente tem que olhar um prazo mais longo, né? A gente está fazendo uma análise aqui da Bolsa até dezembro. Perfeito. Então, é uma análise aí mais de curto prazo. Então, essa tabela completa, olha, a gente fala impacto na Bolsa, no câmbio, na guerra comercial com a China, nas relações internacionais como um todo que influenciam o câmbio, na questão imigratória do Trump lá na época que fez o muro para os mexicanos não entrarem, e impostos e relações comerciais, inclusive com o Brasil, já que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então essa análise toda completa aí está no relatório. E acho que é isso, né, Berê? Então podem anotar aí, né? O Berê costuma acertar os calls aqui de política, né? De votações e acompanha aí, respira todo dia a análise política. Alguma consideração final aí, Berê, sobre o nosso bate-papo? Primeiro agradecer, segundo dizer que para ficar mais tranquilo, porque acho que Wall Street também está mais tranquila quanto a essas eleições. Podia ser bem pior se a gente olhasse para o começo do ano aí pensando que podia ser um Bernie Sanders ou alguém mais à esquerda do Partido Democrata. No final do dia, acho que vai ficar tudo bem, independentemente de quem ganhar. E aí, se der o Biden, os Vingadores estão apoiando. Então, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor aí, Viúva Negra. Então, acho que está... Dependente do candidato, eu acho que está bem lá. E aí, o Brasil, a gente já falou isso em outros vídeos, tem uma dinâmica própria, né? Acho que a eleição traz uma volatilidade, mas acho que o cenário está mais brando, né? Não está assim tão grande a volta. O Brasil tem os seus próprios problemas que a gente pode, inclusive, falar em outro vídeo. Né? Aliás, fica aqui o convite já para a gente falar aqui de conta pública, né? De déficit e de reforma, mas aí deixa para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Agradecer a presença do Berê aqui. Eu que agradeço. Valeu. Não deixe de conferir o relatório aqui, o link está na descrição do vídeo. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.